vez nós estamos aqui. Nós já demos dicas sobre como você fazer um culto doméstico. E a CEPADESB preparou um material bem legal para você e divertido. Hoje nós vamos ter dica para a nossa primeira atividade. E a nossa primeira é o nosso tema Caça ao Tesouro. Olha que legal! Então você vai falar para a criança sobre caça ao tesouro. O que é tesouro? Então você já começa perguntando, mas antes disso, deixa eu dar uma diquinha para vocês. Então vocês já louvaram a Deus com louvor, já oraram, deu abertura com a palavra e agora você vai fazer a hora da história, né? Então a história vai ser muito legal hoje. Então você vai deixar a criança bem à vontade, com gosto de ouvir a história. Então, nós já vamos fazer a história com uma brincadeira. E você vai perguntar para ela assim: o que é tesouro para você? Deixa a criança falar. Ela vai falar, tesouro é muito dinheiro. Uns vão falar, tesouro deve ser ouro guardado, joias. Então, interage com a criança e depois você já vai para a brincadeira. E a brincadeira de hoje é muito importante. Todas as brincadeiras, tá? Ela é relacionada à história. Então, é para a criança entender o que você quer falar, passar para ela. Então, vamos lá. A primeira brincadeira é, você vai chegar bem antes, tá? Você vai se preparar antes, sem a criança ver. Você vai fazer uns cartãozinhos. Tá? Que é esse cartãozinho, tia Osana? Você vai colocar lá, por exemplo, perguntas. Qual pergunta? Quem foi a mãe de Moisés? Escreve lá. Outra pergunta. Quanto tempo durou o dilúvio? Então, são perguntas fáceis que as crianças, possam responder. Não perguntas muito difíceis. E você vai esconder, tá? Esse cartãozinho nos lugares bem legais. Por exemplo, começou a brincadeira. Aí você vai chegar e falar assim, crianças, olha, vou dar uma dica. O tesouro está debaixo de um objeto que tem 4 pernas, mas não anda. Então a criança vai sair correndo para onde? Debaixo da mesa. Então você não pode falar. A criança ela tem que saber que é debaixo da mesa. Ela vai ter que decifrar que as 4 pernas que não andam é as pernas da mesa. Então ela corre, acha, vai trazer o cartãozinho para você e nesse cartãozinho vai ter as perguntas. Quem foi a mãe de Moisés? Aí a criança vai ter que falar, né? Quem será que foi a mãe de Moisés? Você sabe, papai, quem foi a mãe de Moisés? Joquebede. Então a criança acertou? 1 ponto, você vai marcando lá. Aí depois você fala, vamos procurar outro tesouro. Aí você vai dar outra dica. Está dentro de um objeto, né? Que tem 5 bocas, mas não fala. O que será? Então a criança vai, poxa, onde que tá? O que é isso? Que objeto é esse? É o quê? O fogão, mas você não pode falar. Ela vai lá no fogão, abre e acha. Então, essa é a dica que eu dou para você nessa história, tá? Depois que elas acharam, responderam as perguntas, aí você vai falar assim, no final da história, vamos ver quem foi que ganhou o tesouro. Beleza? Aí você começa contando a história, para as crianças. Abaixo aí dessas dicas, vai tudo por escrito para você, tá? Os versículos, a história, como você vai contar. Por exemplo, essa daqui. Então você perguntou para a criança qual era o tesouro dela, qual coisa que ela mais gosta, o objeto que ela gosta, né? E depois você vai falar no decorrer da mensagem que você vai dar para a criança, está lá o versículo que você vai ler. Papai, use a sua imaginação. Ok? Entra na brincadeira, tá? Você pode fazer 4, 5, 6, 10, o tempo que você quiser dar brincadeira para as crianças. No final da história,
você pode perguntar para a criança, porque a história aí vai falar sobre o tesouro que é Jesus. E muitos de nós estamos perdendo esse tesouro, né? Estamos esquecendo, deixando esse tesouro tão importante de lado. E se tem alguma criança que quer resgatar esse tesouro, faça o apelo, papai, também, né? E no final, você vê quem foi que ganhou, quem respondeu e achou mais pergunta. Por exemplo, papai, se a criança que achou não conseguiu responder, passa para outra criança, tá? Então, só acerta, só vai ganhar um prêmio quem tiver mais números de perguntas respondidas. Ok, papai? Eu espero que tenha te ajudado essa dica e creio que vai ser uma bênção. E logo, logo vai ter a segunda dica para vocês. Beijo e bom culto para vocês.